Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Nova Luz, Grupo Arte Nascente. Não percas a tua fé. Entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te, feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. O infortúnio maior é prosseguir, vivendo a privação da fé, sem perceber a luz celeste que se irradia de cada de nós. Eleva, pois, teu olhar e caminha, luta e serve, aprende, adianta-te, brilha a alvorada além da noite.
vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. Boa noite, meus irmãos, paz e bem a todos. A página da noite de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a 109, a exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem, anotou João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em aquinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Muita paz. Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos reunidos para mais uma noite de estudo e reflexões. Vamos pedir ao Pai que abençoe a nossa reunião pública e que os amigos benfeitores espirituais possam nos intuir ao entendimento e reflexão do estudo que será exposto nessa noite. Então vamos em único só pensamento orar, elevando nosso pensamento aos altos e falando assim: Pai de amor, infinita bondade, aqui estamos reunidos mais uma vez em Teu nome para reunião pública e estudo, na casa de Isaac Lima. Agradecidos primeiramente estamos, Pai, por esse dia que nos concedeu, pela vida que tem nos abençoado, por tudo que recebemos. E gratos somos sempre, Senhor, pela oportunidade de agradecer. E ainda pedintes que somos, necessitamos de pedir a Tua proteção e o Teu amparo.
Assim, Pai querido, já com a certeza do teu amparo, de Jesus, nosso amigo e querido, guia e modelo de nossas vidas, que possamos todos, Senhor, numa única vibração, para que sejamos amparados e sejamos intuídos a compreensão do estudo dessa noite. Gratidão, Pai, fique conosco, abençoe todos que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que estão prontos para ouvir o que vai ser exposto a todos nós, através do palestrante do dia. Que assim seja, graças te damos e graças a Jesus, graças a Isaac Lima, pela oportunidade que temos sempre de estarmos unidos, mesmo que distante, virtual, mas sempre em sintonia com a nossa casa amada e com os amigos benfeitores espirituais que sempre nos acolhem e nos protegem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa reunião para todos nós. Que assim seja. Olá, companheiros, amigos e irmãos do Centro Espírita Isaac Lima. Eu sou a Shirley da Casa Coirmã, Grupo Espírita Amadeu Ferretti, e com o coração em festa estou aqui para, junto com vocês, aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do nosso tão querido Irmão Maior Jesus Cristo. Que possamos começar a colocar em prática os ensinamentos que Ele nos trouxe para despertar as nossas potencialidades e fazermos jus ao amor do nosso Pai maior, que a sua luz se resplandeça em todos nós. O tema do estudo de hoje é: quem me segue não anda nas trevas. Esse é um trecho de uma fala de Jesus que está em João, capítulo 8, e foi dita após a narrativa sobre a mulher adúltera, passagem de extrema beleza e grande lição, conhecida por muitos de nós, mas na qual eu não poderia deixar de mencionar aqui para vocês. Está escrito assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É muito importante observarmos essa narrativa no sentido de nos colocarmos no lugar da mulher adúltera, no sentido em que ainda adulteramos a nossa caminhada evolutiva, ainda procuramos realizar desvios equivocados, ainda estamos enfermiços
nos satisfazendo com os prazeres da matéria tão efêmeros, tão vazios. Ainda nos adulteramos mergulhando nas trevas dos vícios. Somos a mulher adúltera. Mas Jesus, representante direto do nosso Pai maior, não por ser o eleito, mas por já ter alcançado as esferas mais altas com seu trabalho, com seu carinho, por ter aprendido o amor pleno, veio à Terra não para nos acusar. Ele até pergunta para a mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ele veio para nos orientar. Ele veio iluminar o nosso caminho, não com discursos vazios, mas com sermões cheios de verdade e principalmente cheios de exemplos. Ele é a nossa luz. Ele é a luz do mundo. Jesus veio dar o seu exemplo e se nós quisermos realmente, não cometeremos mais adultérios. Sairemos das trevas e encontraremos a luz, a verdadeira luz, vida plena em felicidade, pois nos veremos como espíritos, espíritos que somos, criados para alcançar o reino de Deus, para alcançar a pureza espiritual. Vale ressaltar aqui que logo após o nascimento de Jesus, ele ainda tão bebezinho, foi levado ao templo para procederem com ele de acordo com a lei. Logo em seguida, compareceu ali um senhor chamado Simeão, o qual, tomando o menino nos braços, levantou e disse: luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. Simeão foi desse modo o primeiro a anunciar que Jesus seria a luz do mundo. Mas como entender Jesus sendo a luz do mundo? É imperioso ter em mente que o Mestre Jesus é o grande encarregado de presidir os destinos do nosso planeta, o nosso grande governador, evitando que este nosso mundo viva eternamente mergulhado nas trevas. O Pai Celestial o enviou à Terra com a transcendental missão de lançar um convite à humanidade para se integrar no laborioso e indispensável processo de reforma íntima. Entretanto, para que isso fosse colimado, ele houve por bem traçar um roteiro luminoso, suscetível de fazer com que todas as criaturas, indistintamente, tivessem a oportunidade de se subtrair ao domínio das trevas. Como parte integrante desse roteiro, o Mestre revelou o Evangelho, lindo presente do céu para a humanidade carente de luz. O Evangelho representa imenso foco de luz que brilha nas trevas, que empolga a todos com a mensagem da vida eterna. O Cristo é essa luz. O Evangelho representa a expressão máxima do amor e da vontade dele. Todos os que observarem os preceitos neles contidos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, estarão abrigados sob essa luz, abominando as trevas. Infelizmente, decorridos 20 séculos do advento de Jesus Cristo à face da Terra, elevado é ainda o contingente de pessoas que persiste em viver mergulhado nas trevas da ignorância, ao rebelar-se contra as sapientes leis de Deus, dessa moda retardando o processo evolutivo. Devemos resgatar a importância de Jesus. Ele é realmente a luz do mundo, conforme suas palavras, contidas em numerosas citações evangélicas. Ele veio para cumprir a vontade soberana do Pai de todas as coisas. A vontade do Criador é que todos os seus filhos se reúnam em torno do Mestre, sob sua égide misericordiosa, para que um dia haja um só rebanho e um único pastor. Que possamos buscar a luz divina, e tudo depende de nós. Tudo depende da nossa vontade, mola propulsora que motivará o nosso livre-arbítrio na realização do bem e da nossa saída das trevas. Vou utilizar essa palavra aqui, trevas, no sentido amplo da palavra. E esse sentido amplo diz que as trevas é a falta de conhecimento, ignorância por falta de estudo, a ausência completa da luz dos esclarecimentos.
E para sair dessas trevas, devemos mudar os pensamentos sombrios que nos paralisam para pensamentos que busquem a luz dos conhecimentos. Como está a nossa luz? Será que estamos irradiando ou estamos nos ofuscando? Muitas vezes imaginamos-nos mais iluminados do que os outros e não passamos de simples velas diante da luz elétrica. Se estivermos constantemente pensando no mal, nas injustiças que foram cometidas contra nós, ficaremos presos às trevas. A escuridão invadirá os caminhos em todas as direções, como trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, e assim envolvem povos e instituições, como nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acender a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da alforria espiritual. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome de Deus. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constantemente ameaça de queda, vez que os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes da elevação que ainda não merecemos. Emmanuel nos diz assim: vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço da humildade e acende o teu achorte para a longa jornada evolutiva. Nossa necessidade básica, portanto, é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, é imprescindível nos olharmos e analisarmos as nossas ações, os nossos pensamentos, a nossa conduta mediante a nós mesmos, ao próximo e principalmente a Deus. Temos uma outra mensagem de Emmanuel que nos orienta sobre nossa conduta. O título é Conduta Espírita e diz assim para a gente: reconhecemos assim que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhes os preceitos. É imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. Para isso é imperioso lhe busquemos a lição pura e viva. De igual modo acontece na doutrina espírita, que lhe revive o apostolado de redenção. Quem procure servi-la deve atender-lhe as indicações, e quem assim proceda em parte alguma sofrerá dúvidas e sombra. Que bom! Hoje nós temos a doutrina espírita para iluminar ainda mais o nosso caminho, nos indicando com letreiros luminosos as leis divinas para que possamos conduzir a nossa caminhada, os nossos pensamentos. A espiritualidade boa e amiga nos diz que se a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança leal em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Somos usinas geradoras de luz ou de trevas, de acordo com o que estejas emanando. É procurar novas maneiras de pensar e viver, tomando como base princípios mais fecundos, de modo a obter autodomínio e equilíbrio emocional. Disse o mestre da humanidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É pelo estudo e prática dos ensinamentos morais contidos no Evangelho que se poderá ser bons e cumprir os deveres. Vamos aproveitar aqui uma narrativa de Leon Denis em sua monumental obra O Problema do Ser e do Destino, que o Dr. Alexandre Papadeiros, teólogo e educador, escreveu certa feita. Ele escreveu uma história que eu achei muito interessante, vou narrar aqui rapidinho. Fala assim pra gente: eu ainda era criança quando rebentou a guerra. Um dia, no meio da estrada, encontrei pedaços de um espelho partido e guardei comigo o pedaço maior. Comecei então a brincar com ele e fiquei fascinado ao descobrir que podia fazer refletir luz
nos locais escuros, onde o sol nunca brilhava, buracos fundos, fendas, espaços sombrios. Guardei para sempre o pequeno espelho e, ao tornar-me adulto, percebi que não se tratava apenas de uma brincadeira de criança, mas sim de uma metáfora que iria servir de lema para toda a vida. Sou um fragmento de um espelho, cujo todo desconheço. Com aquilo que tenho, posso refletir luz, verdade, compreensão, conhecimentos para os locais escuros do coração do homem e modificar certas coisas em determinadas pessoas. Talvez outros indivíduos possam ver e fazer como eu. Linda essa narrativa, né? Que possamos refletir sempre a nossa luz a todos os corações que precisam. Vamos observar a nossa conduta. Fazer brilhar a nossa luz é imprescindível em nossa caminhada. Sabe por quê? Porque nós somos luzes. E isso não sou eu que estou dizendo, Jesus disse também, mas a espiritualidade confirmou. Está lá na questão 88 do Livro dos Espíritos. Temos a seguinte pergunta, que é assim: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? A resposta da espiritualidade é: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Aí Kardec continua perguntando: essa chama ou centelha tem cor? A resposta é: tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito seja mais ou menos puro. Ou seja, nós somos luzes, que precisamos fazer brilhar, sair do opaco, do nublado, para a intensificação da nossa luminosidade. E é claro que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajuda incansavelmente, de maneira individual e principalmente coletiva, quando o programa a vinda desses lindos missionários de luz, sendo um deles o maior que já pisou na Terra em evolução, Jesus Cristo, para afirmar que somos luzes. Jesus falou: vós sois luzes. São estas as palavras de Cristo pelas quais somos advertidos que meditemos sobre sua vida e seus costumes se verdadeiramente queremos ser iluminados e livres de toda a cegueira do coração. A doutrina do Cristo tem um maná escondido. O problema é que são poucos os que se dispõem a andar conforme os ensinamentos do Cristo. Temos mais facilidades em comunicá-los aos outros, em verbalizar, do que colocar os ensinamentos em prática. Tem uma história muito contada no nosso meio espírita, que fala, que é a história do orador, que expunha tantos conhecimentos, e de um ouvinte que ficava na última fileira do auditório. Quando ambos estavam desencarnados, encontraram-se no mundo espiritual. O orador, recebido pelo ouvinte, pergunta-lhe: você não era aquela pessoa que ficava no fundo do salão ouvindo-me? Sim. E como você veio, está mais irradiante do que eu. É que eu pus em prática tudo o que você falava. Então vamos sair da teoria e colocar as mãos nas obras. Vale lembrar aqui também de um grande missionário, Francisco de Assis. Francisco, depois de preparar os discípulos nos conhecimentos evangélicos e nas suas regras de conduta, enviava-os, como fez Jesus, de 2 a 2, a todas as cidades da Itália, no primeiro avanço, para depois serem enviados para o mundo. Francisco era o eixo da comunidade que acabou levando seu nome. Reunia com os companheiros antes da partida e dizia: meus filhos, lembrai-vos do dever de servir e trabalhai sempre onde estiverdes, para não serdes pesados a ninguém. Antes, reparte o que tiverdes com os que precisam. Não vos esqueçais dos enfermos, dos estropiados. Abençoai os que roubam e nunca vos levanteis do leito sem primeiro orar.
Jamais vos deiteis, sem primeiro vos entregardes a prece, agradecendo ao Criador de todas as coisas, a vida e tudo o que recebemos da natureza. Estamos em urgência de renúncia e não poderemos nos esquecer da humildade em todos os momentos, da fé em todas as horas, da caridade entre todas as respirações do dia. Todas as vezes que partirmos para algum lugar, peçamos a Jesus para ir à nossa frente e que os anjos do Senhor nos ajudem a pensar e a fazer o que deve ser feito. Se seguirmos um pouquinho desses ensinamentos de Francisco, com certeza a nossa luz brilhará. A transformação moral que precisamos inicia-se por meio dos novos hábitos mentais edificantes, deixando à margem aqueles que te intoxicam e produzam tormentos de várias ordens. É claro que a mudança da sintonia entre as sombras e a luz não é tão fácil assim. O filósofo grego Platão, no século de 2500 a.C., descreveu a partir dos diálogos com Sócrates o chamado mito da caverna, ou alegoria da caverna. Para quem conhece, o mito da caverna é uma história que consta no volume 7 da obra A República. Esse mito foi provavelmente inspirado a partir dos ensinamentos dos sábios orientais ou egípcios, aos quais Platão e Sócrates tiveram contato. A alegoria da caverna descreve simbolicamente a condição humana e a jornada da alma neste mundo em lugar de erros, de imperfeições, de sombras. O mito nos conta a história dos homens que passam a vida inteira acorrentados com mãos e pés e cabeça dentro de uma caverna. Suas cabeças ficam presas de modo que eles só consigam olhar a uma parede. Atrás deles existe uma fogueira que ilumina a mesma parede. Entre os homens e a fogueira há uma passarela usada para aqueles que os mantêm acorrentados. Desde o nascimento, esses homens se encontram nessa condição. E o único contato que eles têm com o mundo é a visão dessas sombras na parede que vem das estátuas e objetos que são conduzidos pelos homens de um lado para o outro. Então, o único contato com a realidade fora da caverna são aquelas sombras ocasionadas por uma luz que não enxergava. Mas será que os prisioneiros da caverna ficam presos nela para sempre? Platão afirma que não. Teremos um prisioneiro que consegue fugir dessa prisão e começa a observar tudo que há dentro da caverna. Depois ele percebe uma luz que vem do mundo fora da caverna e vai em sua direção. Ofusca-se com ela, mas insiste finalmente ver a realidade, tal como ela é, e não apenas as aparências, as sombras do real projetadas na parede da caverna. Agora ele enxerga o real, com o sol que ilumina todas as coisas. Tudo nesse momento é luz. Ele retorna à caverna para contar a notícia aos outros, já não mais está acostumado com as trevas, e por isso ele aparece desajeitado e até tropeça na escuridão. Por isso seus antigos companheiros riem dele e o consideram um tolo. O homem liberto fala sobre a realidade fora da caverna e tenta mostrar aos prisioneiros que a caverna é um cativeiro e que nesse local ninguém poderá encontrar a verdade, o real, mas apenas aparências ou sombras que são vazias. Insiste para que vejam a luz. Nesse ponto, os homens que vivem na prisão não gostam das explicações do ex-companheiro. Sentem-se mal com elas, ficam agressivos e tentam até matá-lo. Vemos aqui que aqueles que tentam levar a luz da verdade aos que se encontram nas sombras sempre encontram a resistência dos que estão envolvidos pela escuridão e podem até sofrer represárias. Esse é o exemplo de Sócrates, que por questionar as crenças admitidas em sua época foi julgado, condenado e morto. Esse também foi o exemplo de Jesus, que pregou ao povo judeu uma sabedoria que estava além da sua época, desvelando a verdade, e por isso sua morte foi encomendada pelos judeus e aceita pelos romanos que o crucificaram. Assim como Sócrates e Jesus, muitos outros revolucionários de determinada época foram desqualificados, agredidos, humilhados
e até assassinados pelos mesmos motivos. Temos depois a humanidade volvendo seu olhar de volta ao passado e reconhecendo a grandeza desses homens. A interpretação espiritual do mito da caverna diz respeito à ascensão da alma, que segue das sombras mundanas em direção à luz espiritual. A caverna é o campo do mundo, o existir da matéria. A escuridão da caverna representa a ausência do plano divino na Terra e a cegueira dos seres humanos sobre a verdade. As imagens projetadas na parede que formam as sombras seriam as formas e os fenômenos do mundo, assim como os acontecimentos humanos. As correntes que prendem as mãos e a cabeça dos homens, obrigando-os a olhar apenas para a frente, simbolizam as limitações do nosso corpo físico e os órgãos sensoriais. O julgamento, os conceitos, as imagens mentais, o pensamento, tudo isso fica prejudicado pelos limites de nossa visão que observa apenas a caverna. A soltura das correntes das mãos, pés e cabeça, que nos obriga a olhar apenas para frente, representa a primeira libertação da alma, da força e do domínio do mundo. Depois disso, a alma pode contemplar os outros lados, olhar em diversas direções e não apenas para frente, e assim entender o mecanismo da caverna do mundo, como ele funciona e por que estamos presos nela. Depois ele contempla uma luz que vem do mundo fora da caverna. A luz que vem de fora representa o mundo espiritual, o caminho ascendente que leva em direção a essa luz. E é, no dizer de Platão, a ascensão da alma. Quanto mais o homem sobe essa ladeira que o conduz à luz ao mundo fora da caverna, mais ele está próximo da verdade e do real. Quanto mais próximo da luz fora da caverna, mais galgamos em consciência e na percepção da realidade. No momento em que atingimos a luz e adentramos nela, esse é o momento que alcançamos a iluminação espiritual. Que possamos buscar essa luz nos ensinamentos de Jesus, como a própria doutrina espírita que intensificou ainda mais a luz do Evangelho, que possamos colocar em prática, que possamos mudar o nosso pensamento para o bem, para o belo, realizando a nossa transformação moral, se esforçando constantemente para dominar nossas más inclinações. E para encerrar, deixo um convite que Emmanuel nos fez. É apenas um convite. Convite ao trabalho santificante planificado no Código do Amor Divino. Se a candeia ilumina, queima no próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Muita luz a todos e fiquem com Deus, hoje, agora e sempre. Um grande abraço em todos os corações. Graças a Deus, graças a Jesus, a toda a falange de Isaac Lima, por ter feito a nossa reunião do dia de hoje. Agradecemos e pedimos a proteção para todo o nosso grupo. Que Jesus ampare, que Jesus ilumine a nossa caminhada e que possamos vibrar pelo nosso planeta. Neste momento que estamos atravessando, que possamos ir seguir na direção de Jesus. Muita paz, graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos,
ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. O Não da Vida, Marielza Tiscati. Toda vez que a vida disser um não aos seus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Todo mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si quanto puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar mil nãos a mais. Toda vez que a vida disser um não aos seus sonhos, saiba esperar e trabalhar o sim que virá. Todo mistério de crescer é entender o não da vida, dar de si quanto puder e esperar. Pois se a vida te sorrir, que seja uma real felicidade, para que não tenhas de chorar mil nãos a mais.